Então, vamos lá, pessoal? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje com a atividade avaliativa 1 e 2 de História. Então, vamos começar lá com a atividade 1 de História. Então, olha só. O que são impactos ambientais? Então, nós temos lá. Espera aí só um pouquinho, a professora vai compartilhar com vocês. Agora sim. O que são impactos ambientais? Então, impactos ambientais, vamos escrever. Impactos ambientais são mudanças bruscas no ambiente causadas pela ação humana. Então, isso são os impactos ambientais. Então, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, olha lá. O que são impactos ambientais? São mudanças bruscas no ambiente causadas pela ação humana. O que são mudanças bruscas? São mudanças que acontecem muito rápido. Tipo, muda-se totalmente. Não vai mudando aos poucos. É uma mudança rápida, né? De uma imagem para outra. E devido às ações de nós, seres humanos, né? As nossas más ações, na verdade. Exercício 2. De acordo com a iluminação pública, relacione. Então, de acordo com a iluminação pública, sobre a energia, né? Nós nem sempre tivemos energia elétrica desde o início. Então, foi gradativamente, foi aos poucos, né, que se criou a energia elétrica, que a produção de energia elétrica foi estabilizada para nós. Então, nós vamos colocar lá, letra A, antes da chegada dos portugueses, B, depois da chegada dos portugueses, como que era, com o passar do tempo e atualmente. Então, a letra A, antes da chegada dos portugueses, como que era? Então, nós vamos falar aqui, ó, sobre os indígenas, certo? Porque se é antes da chegada dos portugueses, quem morava aqui eram os indígenas. Então, os indígenas usavam fogueiras e a claridade da lua como fonte de iluminação. Então, eram fogueiras e o brilho da lua, né? A luz da lua, sabe? Principalmente lua cheia, certo? Letra B, depois da chegada dos portugueses. Então, vocês vão colocar aqui. Depois da chegada dos portugueses, então começou-se, a população passou a usar velas feitas com gordura animal para iluminar o interior e a fachada das casas. Então, com a chegada dos portugueses, eles começaram a usar velas que eram feitas da gordura animal. E com o passar do tempo? Com o passar do tempo, nós vamos aqui nessa opção. Então, com o passar do tempo, os lampiões, que antes funcionavam com óleo, passaram a ser a gás. Então, com o passar do tempo, então essas velas que eram feitas com gordura animal, passaram a ser usados lampiões, que funcionavam com óleo, né? E daí, com o tempo, essa utilização do óleo passou a ser a gás. Então, os lampiões passaram a ser utilizados com gás. E, atualmente, então, com a invenção da lâmpada elétrica, as luzes dos espaços públicos são usadas também em placas informativas, propagandas. Então, recapitulando, antes da chegada dos portugueses, os indígenas usavam fogueiras e a claridade da lua, tá? Como iluminação. Depois da chegada dos portugueses, a população começou a usar velas feitas com gordura animal, certo? Depois, com o passar do tempo, eles começaram a usar lampiões que eram abastecidos com óleo e depois passaram a ser abastecidos a gás. Os lampiões eram a gás. E atualmente, com a invenção da lâmpada elétrica, então toda a nossa iluminação aí é feita com a lâmpada elétrica, então a eletricidade, certo? A nossa eletricidade aí é a partir da criação da lâmpada elétrica. Exercício 3, vamos lá. Atualmente, como que a energia elétrica pode ser gerada? Então, vamos escrever.
Então, a energia elétrica pode ser gerada tendo como fonte raios solares, força do vento ou da água, queima de gás natural, entre outros recursos. Então, esses aqui são alguns dos recursos, tá? São alguns dos recursos de como que pode ser produzida a energia elétrica. Então, ela pode ser produzida, ela pode ser gerada, tendo como fonte raios solares, a energia solar, pela força do vento ou da água, que são as nossas usinas hidrelétricas, queima de gás natural e entre outros recursos. Certo? Aqui é recursos. Exercício 4. A respeito das usinas hidrelétricas, quais são as consequências para o ambiente? Então, para a construção de usinas hidrelétricas. Então, o que ela provoca como consequência no ambiente? Então, a construção de usinas hidrelétricas provoca impactos ambientais, entre eles os que afetam a vegetação local e o habitat de diversos animais. Então, essa é a consequência aí da construção de usinas hidrelétricas. Então, ela acaba provocando esse impacto, que é o que a gente falou lá no início, os impactos ambientais são essas mudanças bruscas, né? Então, a construção de usinas hidrelétricas, ela provoca impactos ambientais, entre eles. Então, entre todos esses impactos, os que é mais visível é o que afeta a vegetação local, porque é destruída toda a vegetação, e o habitat de diversos animais, que são as casas, né, onde os espaços de cada animal. Então, você acaba destruindo as casas dos animais com essa destruição da vegetação. Então, essa é uma das consequências, tá? A respeito da criação, da construção de usinas hidrelétricas. E o exercício 5, pessoal, vocês vão ilustrar, vocês irão desenhar como você imagina uma cidade brasileira do futuro. Aí você vai pensar, nossa, uma cidade brasileira, tá? Não é de outro país, é brasileira, do futuro. Para você, como que seria essa cidade brasileira do futuro? Aí vocês vão ilustrar aí, na 5, certo? E aí, então, nós vamos para a atividade avaliativa 2 de História. Vamos lá? Então, tá lá. Há cerca de 150 anos, não existia energia elétrica no Brasil. Como funcionava a iluminação pública? Então, como que era a iluminação pública antes da chegada dos portugueses, que nós já falamos, após a chegada dos portugueses, como que o povo fazia aí a iluminação, e nos dias atuais, como que é feita essa iluminação, certo? Isso que vocês irão escrever aí no exercício 1. Exercício 2. Atualmente, como que a energia elétrica pode ser gerada? Como pode ser produzida a energia elétrica? Também falamos agora. 3. O que são impactos ambientais? Aí vocês vão escrever o que são esses impactos ambientais. 4. Quais os impactos ambientais provocados pela construção de usinas hidrelétricas? Então, com a construção de usinas hidrelétricas, o que ela provoca de impacto ambiental? O que ela transforma? E 5, vocês vão representar através de um desenho como seria uma cidade brasileira no futuro. Foi o que nós acabamos de falar. Então, vocês vão imaginar uma cidade brasileira, tá, pessoal? É Brasil. Então, uma cidade do futuro. Como que seria essa cidade do futuro para vocês? Aí vocês irão desenhar. Se quiser escrever sobre a cidade, também pode, ok? Então, para
Para finalizar, pessoal, não esqueçam, letra legível, e não se esqueçam de escrever o nome, a primeira coisa, antes de começar a responder qualquer pergunta. Escrevam o nome completo, certo? Em todas as folhas, na atividade 1 e na atividade 2. Combinado? Então, beijos e até amanhã, na nossa próxima aula e na nossa próxima atividade avaliativa. Beijos!